Muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente no Portal da Luz. Muito obrigado pelo convite, pelo remanejamento da palestra. E depois de nós ouvirmos este espetáculo do cancioneiro popular, que é o disco voador, que vem lá do sertanejo, não é? E transportado aqui para a Casa Espírita, com muita competência pelo companheiro. Muito obrigado a cada um de vocês que deixou as suas casas na manhã de hoje para engrossar as fileiras aqui no Portal da Luz. E hoje, para que nós possamos falar de um tema muito atual e para que mexa um pouquinho com os nossos brios, né? E que é a nossa atual reencarnação. Eu trago um abraço de Valinhos, a capital do figo roxo, ali próximo a Campinas, e é sempre uma alegria estar aqui nessa região linda, quente, não é? Mas muito agradável também. Segundo o Espírito André Luiz, a reencarnação do Espírito se completa aos 7 anos. Então, o Espírito reencarna num corpinho novo, e nós, quando olhamos as crianças, segundo a psicóloga Deusa Samu, não existem crianças, não existem espíritos crianças. Existem espíritos imortais, provisoriamente aportados num corpinho infantil. Então, pais, educadores, tutores, professores, avós, têm até os 7 anos para incutir na criança tudo o que é necessário para a atual reencarnação. 3 elementos constituem o nosso caráter, a nossa vivência como espírito agora no corpo de carne. O primeiro são os resquícios do passado, espíritos antigos que somos. Aí nós temos a genética, que aí é com nossos pais. Quando a gente vê, eu me encanto quando eu vejo mãe e filha na parecência física, né, uma carinha da outra, é muito interessante. Ali está a prova de que Deus existe e que algo maior, evidentemente, está por trás de tudo isso. E a terceira coisa que faz os elementos reencarnatórios é o próprio meio em que o espírito vai viver, e aí ele vai se constituir neste ou naquele caminho. Repetindo pela terceira vez, até os 7 anos. Outro dia, na Casa Espírita, onde nós colaboramos, chegou uma mãe desesperada e me disse: André, eu estou desesperada, porque meu filho não tem educação, ele não atende aos princípios da sociedade, ele passa por cima de todo mundo, ele é um sem educação. Eu falei: que idade ele tem? Ela disse: 31. Eu falei: vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque educar um espírito reencarnado aos 31 anos, pode ser que dê certo, mas aí já perdemos o bonde da história. Então, meus amigos, se eu perguntasse para vocês, qual é a nossa reencarnação mais importante? O que vocês responderiam? Ah, foi uma reencarnação quando eu fui rei, porque eu dominava toda a Pérsia. Eu era o Cambises III, né? Eu vim depois do Jerônimo Mendonça. É mais importante a reencarnação? Gente, evidentemente que você já tem essa resposta. Porque a reencarnação que passou faz parte da experiência do passado. A reencarnação que virá, nós não sabemos quando virá, e como será, e onde será. Então, nos resta a reencarnação atual, que é o momento exato onde nós vamos poder fazer a nossa história de uma forma diferente. Então, este momento é um momento muito importante para nós, e muita gente não se dá conta disto. Olha, nós estamos falando aqui no portal já há alguns minutos, e neste momento, acreditem vocês, existem espíritos desencarnando. Aqui em Araraquara mesmo, ou nas cidades vizinhas, estado de São Paulo, Brasil, mundo, planeta. Então, milhares de espíritos estão reencarnando nas maternidades, nos partos, em casa, nas aldeias, por que não? Muitos. E muitos outros estão desencarnando. E acreditem vocês, de todos esses espíritos que estão desencarnando, 60% a 70%
e eu estou sendo bem generoso neste número, 60% a 70%, não sabem sequer a que vieram. Como eu costumo dizer, estão retornando ao plano espiritual com cara de ué. Sabe como é que é? Chega lá com aquela carinha assim, como o cachorro que caiu da mudança, ele não sabe se vem para cá, vem para lá. Aí os espíritos perguntam para ele, tudo bem? Tudo. E aí? Não sei. Aconteceu alguma coisa? Então, gente, é sério isso. Porque nós somos espíritas. E o espírita tem uma outra consciência, não que nós sejamos melhores que ninguém. Não existe privilégio, mas nós temos a informação. Só que nós somos um tanto quanto esquisitos ainda, com relação à doutrina. A gente gosta de ser espírita da porta para dentro do centro, da porta para fora e vamos conversar. Aí outro dia eu estava pesquisando lá na internet, que eu adoro os poemas. Nós temos agora lá em Valinhos a Academia Valiense de Letras e Artes. E aí nós vamos pesquisando os autores. E eu descobri uma autora, já de cabelinhos brancos, na cidade de Araxá, Minas Gerais. E ela se chama Líria Porto. Líria, com R. Vocês pesquisem lá na internet. Essa autora, ela é interessante, é uma poetisa, e ela escreve versos curtos, bem ao estilo Emmanuel. Escreve versos curtos em frases curtas, com pensamentos completos. E tem um poema dela que não tem título, e são 2 linhas, mas traduz muito bem o tema desta palestra, no atual momento da humanidade. Porque Líria Porto diz o seguinte, olha que interessante. Eu moro em mim, mas ô casa bagunçada. Percebe como ela é concisa? Eu moro em mim, mas ô casa bagunçada. Então muita gente vai procurando o seu eu. Então nós recebemos pessoas na casa espírita, isso não tem nenhum mal, mas as pessoas já passaram por diversas religiões, diversos pensamentos, diversas seitas. Aí chegam na casa espírita buscando algo diferente, buscando um milagre instantâneo. E aí pode ser que se encontre aqui, pode ser que ainda não, vá procurar outras coisas ainda. Então nós precisamos começar a arrumar essa casa para que a gente possa ser mais feliz. E aí, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 132. Quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, ou aos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Notem que ele não perguntou aí qual o objetivo da reencarnação. Ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Por que que nós temos que encarnar aqui num corpo de carne? E não poderíamos evoluir de uma outra forma? Deus é tão criativo. Por que que não arrumou outro jeito mais fácil? Tem que carregar um corpo aqui pesado de 70, 80, 90. Tem gente chegando aos 100. O Divaldo está chegando aos 97 hoje, ontem, não é? 97. E passa talco, e toma banho, e corta o cabelo, e pinta o cabelo, e pega o ônibus, e compra passagem, dispensa a passagem, e compra a roupa não serve, e troca a roupa, e troca o sapato. Que trabalhão! O espírito não tem essas questões do corpo de carne, não é verdade? Mas ele responde, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, senhoras e senhores de Araraquara, nós estamos na agenda de Jesus. É uma informação. Ah, será? Será? Não, estamos. Jesus tem uma agenda, que deve ser uma agenda muito chique, né? Se hoje nós já estamos na agenda eletrônica, imagina a agenda de Jesus. Deve ser uma agenda quintessenciada, um negócio muito chique. E o nosso nome está lá na agenda dele. Quer queiramos, quer não queiramos, porque é uma imposição de Deus. Aqui, nesta resposta, notem, ele usa o verbo impor. Impõe a encarnação. Aqui o Espírito não responde que Deus concede uma encarnação, que Deus proporciona uma encarnação. Não, Deus impõe a encarnação, porque é Ele quem manda, Ele é o Pai. A mãe e o pai que deixa o filho de 3, 4 anos escolher o que ele quer,
a sua bel vontade, vai ter um problema muito sério quando ele tiver 31. Eu conheci uma mãe que dizia para o filho, aquela mesa farta, num domingo, com a família reunida, aí ela perguntava para o garoto 4, 5 anos, filho, você vai comer o que tem ou quer que faz um miojo? Aí o menino falava, o que é que tem? Ah, tem carne, salada, frango, bistequinha, sei lá. Ah, acho que eu vou querer um miojo. O que é isso? Senta lá e come. Ah, não vou querer, então não come. Estou impondo, porque sou eu quem mando aqui. Então Deus é quem manda, mas Ele manda amorosamente. Deus espera amorosamente o nosso despertar. Gente, se até Deus espera, nós estamos com pressa do quê? A não ser da nossa evolução. Qual a emergencialidade da nossa vida? É o culto ao corpo? Ah, André, mas tem que cuidar do corpo. Claro, claro que tem que cuidar do corpo, mas é o espírito. E a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente coloca coisas emergenciais, onde não são emergenciais. Então a gente, com a experiência, né, vai deixando um pouco de lado esse afã de querer resolver tudo. E aí hoje, por exemplo, eu tenho mais de 50, acreditem vocês, não parece. Parece uns 72, não é? Mas eu já deixei um pouco essa história de emergencialidade na resolução das coisas. E aí, então, outro dia, eu trabalho agora pela 15ª vez numa prefeitura, né? Nós estávamos lá trabalhando com alguma coisa e tinha uma estagiária muito jovem, 17 anos, estagiária de direito. Aí ela estava do meu lado, estávamos lá resolvendo uma questão, tocou o celular. E hoje tudo já toca logo no WhatsApp, né? Porque tem que responder logo, porque essa pessoa está online, ela tem que atender, porque ela está online. E aí, então, tocou, insistiu, aí eu botei lá, atendi. Botei no Viva Voz, a pessoa falou, André, preciso falar com você, é uma questão urgente. Eu falei, é mesmo? É, tenho que falar com você. Eu falei, tá bom, olha, está meio complicado essa semana, era uma segunda-feira. Pode ser na quinta, depois do almoço? Ela falou, pode. Então, quinta, 2 horas. A gente se encontra em tal lugar, ou você vem aqui, ou eu vou aí, a gente conversa. Então tá bom, marcamos lá, anotei para não esquecer, porque agora a gente esquece, né? Depois dos 25 esquece. Aí a estagiária falou, André, como assim? Falei, como assim o quê? Como que uma pessoa liga para você numa segunda-feira, dizendo que é urgente, e você marca para quinta depois do almoço? Eu teria morrido até lá. Eu falei, eu não. Porque tudo que for falado nessa conversa não vai mudar o rumo das coisas nos próximos 100 anos. Daqui a 1 ano, por exemplo, eu nem terei me lembrado mais dessa conversa. Não que eu não dê importância à pessoa, não é isso. Mas são coisas pequenas, são coisas miúdas, e que não cabem ao espírito, que tem um propósito muito maior. Olha, aqui da resposta 540, eu peguei um complemento, onde ele fala da lei da natureza. E nós atendemos aí a lei natural de Deus. Nós estamos embaixo das leis naturais, da lei do amor, da lei da ação e reação, que vamos falar daqui a pouquinho, nos próximos minutos. E vou contar até uma história para vocês. Então, olha lá que interessante. Na linha de baixo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, tudo que Deus faz, a gente não entende direito ainda. A gente fala, nossa, mas por que comigo? Por que aconteceu comigo? Eu que sou tão bom, eu que sou espírita, o outro nem religião tem, não acontece nada com ele, o que é isso? Que coisa, lá no inconsciente a gente ainda se revolta com as coisas de Deus. E aí eu coloquei aqui até uma foto do índiozinho, porque hoje está muito na moda falar dos povos originários, e o índiozinho, ele
tem essa consciência da natureza muito interessante. O índio, ele, por exemplo, não colhe um cesto desse tamanho de maçãs para fazer metade doce, estragar metade na fruteira, outra metade jogar fora. Não. Ele colhe o que ele vai se alimentar naquele momento. E o restante fica na macieira. André, mas vai apodrecer tudo lá. Sim, mas os pássaros também têm direito à maçã. Se você colher tudo, sobra o que para eles? Até os vermes têm direito à maçã no apodrecimento da fruta, porque eles também são seres vivos, filhos de Deus, até os vermes. E aí, do átomo ao arcanjo, nós já fomos um átomo, e fomos agrupados e demos no que demos aqui. O verme também já foi só um átomo, e é verme. Nossa, André, para que serve o verme? Só para fazer o bicho da goiaba, né? É. Então, quando você morder a goiaba e vê lá um verminho, você fala, bom dia, filho de Deus, aqui estamos, seja bem-vindo. Se tiver só metade, você já comeu metade do filho de Deus. Vai fazer o quê também? Bicho de goiaba nunca matou ninguém, faz parte da proteína. O bife pode, o bichinho da goiaba não pode, é carne como outra qualquer, não é? O índiozinho, tem mais uma coisa interessante só para dizer para vocês, o índio não cospe no chão. O índio não cospe no chão. Por quê? Porque ele entende que a terra é sua mãe. A gente cospe na mãe? Não cospe, né? Todo respeito à mãezinha. E o índio tem essa natureza. Olha que interessante. Então, aqui em Araraquara, quando alguém chegar para vocês e disser assim, sabe com quem eu estou falando? Tem essa gente assim? Lá em Valinhos tem um monte. Campinas também. Sabe com quem você está falando? Você diz assim, sim, eu estou falando com acanhado espírito, que ainda não pode compreender o conjunto das coisas. Ele vai ficar bravo. Então, meus amigos, é isso. Nós todos que estamos aqui, sentados hoje, encarnados e desencarnados, que essas galerias aqui estão lotadas, hein? Nós somos cartas vivas de Jesus. Cada um tem a sua história e vai compor a natureza da evolução do espírito no futuro. E já estamos fazendo isso, por menor que nós sejamos. Olha que notícia boa. Nossa, mas eu sou carta viva de Jesus? Sim. Nós somos imortais. E Jesus já sabe no que nós vamos dar. Jesus já sabe. Daqui 1000 anos, 2000, 5000, 10.000 anos, ele sabe o que Isaura vai ser, o que vai fazer, o que não vai fazer. Ele já sabe. E ele já sabe pelo jeitão da coisa, se vai demorar muito, se ele vai ter que esperar muito, não é? Então, nós somos histórias vivas, nós somos viajores em busca de um desfecho. Esse desfecho pode ser daqui a pouco, numa situação que nós estivermos vivendo, na nossa família mesmo, tem um desfecho. Ou não. De repente, esse desfecho só vai acontecer lá para frente, no final da reencarnação, ou numa próxima vida. É assim que nós fazemos. Se não der para consertar agora, como dizem por aí no popular, deixemos para a próxima encadernação. Não é assim que eles falam? Mas vai ter que ser acertado. Porque nós não podemos ficar com pendências, já que nós somos histórias vivas de Jesus. Olha que importante. Então, meus amigos, só para dar um exemplo desse desfecho, eu vou citar aqui um exemplo de um livro que Chico Xavier escreveu, e o Chico, quando ele ia a São Paulo, ele sempre ficava na casa de Dona Nena e do seu Francisco Galves, amigos queridos, seu Francisco já desencarnado e Dona Nena ainda encarnada, já velhinha. E eles são do Centro Espírita União. Então, todo ano tinha o chá do Chico, onde o Chico ia de Uberaba até São Paulo, se deslocava, e ele acostumou a ir para a casa dos Galves e passar lá pequenas temporadas de descanso, ou para tratamento médico, ou para alguma atividade doutrinária. E numa dessas estadias curtas que o Chico fazia,
ele deixava lá Uberaba um pouco da sua rotina, só que os espíritos iam com ele para São Paulo e continuavam psicografando. E o Chico não perdia tempo com nada. E num desses dias, Francisco e Nena haviam saído de casa para resolver alguma coisa, e o Chico ficou lá. Quando o casal chegou, ele falou: Galves, que era o Francisco Galves, tem uma notícia para você, aquele jeitinho do Chico. Pois não, Chico, o que foi? André Luiz esteve aqui, André Luiz, e nós acabamos de psicografar um livro. A gente havia começado, e hoje ele terminou, colocou o ponto final, falou que terminou. Aí ele falou: é mesmo, Chico? É. E a conversa ficou por ali, tomaram o chá da tarde, tudo numa boa, e aí à noite jantaram, fizeram o evangelho. Quando foi lá pelas 11 da noite, o Chico estava pensativo. Aí o Galves falou: Chico, já conhecia o amigo, né? Tudo bem aí? Ele falou: Galves, eu estou querendo pedir uma coisa para você, mas estou com vergonha. Com vergonha, Chico? O que foi? Pode pedir, nós somos amigos. Então, eu precisava ir num lugar. Ele estava em São Paulo, capital. Que lugar que você precisa ir, Chico? Olha, é um bairro chamado Morumbi. Ele falou: olha, Chico, Morumbi é do outro lado da cidade. Então, amanhã, ele falou: não, eu precisava ir hoje. Ele falou: Chico, mas é 11 horas da noite. Gente, 1955. Imagina o carrão do Galves. Aí, tá bom, Chico, mas você tem um endereço? Olha, não tenho. Mas quando chegar lá, eu sei chegar na casa. Tá bom, então vamos. Pegaram o carro do outro lado de São Paulo e foram ao Morumbi. O Morumbi de 55, 60, era muito diferente do Morumbi de hoje. É de estrada de terra, sítios, fazendas. Aí chegaram quase 1h da manhã lá no Morumbi. Aí o Galves falou: Chico, é aqui. Ele falou: agora pode seguir reto. Agora vira a segunda direita. Cuidado que depois da curva tem uma pinguela, uma porteira. E ele ia orientando dessa forma até que chegaram numa pequena vila com 4 ou 5 casinhas. Uma vila paupérrima, casinha simples, assim, portõezinhos baixos. Aí o Chico falou: é aqui, pode parar. O Galves parou, só com a luz do farol, não tinha luz na rua. Estrada de chão. Aí o Chico disse: minutinho que eu já venho. Desceu do carro. Nós estamos refletindo os viajores em busca de um desfecho. Lembram? E aí o Chico desce do carro, vai até uma das casinhas. Na frente do portãozinho, o Galves está achando que ele ia bater palma, chamar alguém. Não, ele fica em silêncio por alguns minutos, como se estivesse meditando. Depois de um tempinho, ele fecha os olhos e faz uma prece. Uma prece. Aí abre os olhos, pega o lencinho, enxuga os olhos e volta para o carro. E fala: Galves, já podemos ir. O Galves falou: podemos não. Como podemos ir? Você me faz atravessar São Paulo, 11 horas da noite, sem endereço, para vir fazer uma prece, Chico. O que é isso? Podia ter feito a prece lá de casa, que era mais cômodo, mais barato. Aí o Chico falou: Galves, eu vou te explicar o que aconteceu. Lembra, olha o que o Chico falou, lembra que eu comentei com você à tarde que André Luiz terminou um dos livros? Ele falou: lembro, Chico, você falou. Então, Galves, neste momento, todos os personagens deste livro estão reencarnados nesta casa. E eu precisava vir aqui para agradecer, porque aqui há o desfecho, finalmente, dessa história. Gostaria de bater na porta e dar um abraço em cada um, mas eles não entenderiam. Eles nem sabem quem nós somos. Então se fecha aqui um ciclo. Olha que interessante. Um dos livros de André Luiz, que vocês precisam ler. Aí o Chico ainda fala assim: Galves, quando você lê o livro, você vai entender. Só que eu não vou falar aqui o nome do livro, evidentemente, né? Porque... Gente, esse livro aqui, ó, Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. E aí, neste livro também, não posso deixar de contar para vocês, que lá no capítulo 3 ou 4, eles chegam no Lar da Bênção. É uma outra história. Lar da Bênção. E lá eles encontram uma irmã Blandina,
que é um espírito que lá está já há algum tempinho, pouco tempo, atendendo as crianças recém-desencarnadas, os espíritos que ainda estão na condição perispiritual de crianças. E aí então, ele conversa com a irmã Blandina, e no final do capítulo, ela diz assim, irmã Blandina: na minha última reencarnação, não fui mãe, porque desencarnei muito jovem, mas Deus concedeu a possibilidade de eu ser mãe aqui no plano espiritual, acolhendo essas crianças recém-desencarnadas, até que o espírito se reabilite para seguir o seu caminho. Aí depois, como o Chico ia contando as coisas assim muito discretamente, ele conta numa das suas conversas a amigos íntimos que irmã Blandina seria o espírito Meimei, não é? E o André Luiz colocou a irmã Blandina, que era para não poupar a Meimei, né, de toda e qualquer especulação. Então, meus amigos, olha que interessante essa história do Chico. E o espírito Aniceto, lá na obra Nosso Lar, diz o seguinte: precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Gente, desde o Evangelho no Lar. Ah, mas em casa ninguém quer fazer o Evangelho no lar. Vai um para um lado, outro para o outro. Vocês sabem como é que o Chico fazia o Evangelho no lar? Sozinho. Sozinho, no meio da tarde. Claro que tinha evangelhos compostos com amigos, mas às vezes, uma vez a senhora que ajudava ele, passou assim na porta, e o Chico estava com o Evangelho na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela gostava de observar o Chico, porque o Chico era uma surpresa. Aí ela ficou meio no cantinho, o Chico abriu, o Chico velhinho já, bem velhinho, ele abriu o Evangelho, foi passando o dedinho assim, vagarosamente, aí fechou o Evangelho e ficou olhando para o nada assim, ficou olhando, como se estivesse pensando naquilo que ele leu. De repente ele fecha os olhos, em atitude de prece, e de repente ele abre os olhos, acabou a prece, está feito o Evangelho. Olha que interessante, acentuando experiências, aproveitando oportunidades. E esse senhor aqui que vocês veem na tela é o seu Honório Abreu. Ele foi muitos anos presidente da UEM, União Espírita Mineira. E ele diz exatamente o seguinte: o nosso desafio na doutrina é a evolução consciente, porque inconscientes estão a maioria. Quando você participa de uma sessão mediúnica, uma reunião de desobsessão, por exemplo, você vê lá os espíritos chegando sem a mínima noção do que aconteceu. Tem uns que sequer sabem que desencarnaram. Como é que pode isso? Não é? Você desencarnar e não souber que desencarnou, continuar lá na sua casa, igual naquele filme Sexto Sentido. Aí sua esposa não coloca mais o seu prato na mesa, você fica chateado. Ela não está mais gostando de mim, nem coloca mais meu prato. Tu já morreu e não come mais. Esta a realidade. Então, nesta manhã tão interessante, tão agradável, tem algumas perguntas que nós temos que levar para casa para refletir. E essas perguntas eu não tenho a resposta. Quem tem a resposta é cada um de nós, é cada um de vocês. Por exemplo, por que nós estamos aqui reencarnados neste momento? Vocês já pensaram nisso? Tem tanto espírito querendo reencarnar, diz que tem uma fila enorme para mais de 2/3 para o lado de lá, e nós estamos aqui neste momento, ocupando um corpo. Já pensaram nisso? E não é por questão de privilégios, é por questão da agenda do Cristo, da agenda de Deus. É uma programação feita pela espiritualidade que nos contempla como espíritos. Aí a gente chega aqui e faz água, chega aqui e faz tudo errado. Por que nós nascemos nesta família? Já pensaram? Outro dia uma pessoa me disse: André, você não conhece minha família, tem cada um. Eu sou o melhor. Falei, meu Deus, então o negócio lá está muito feio. Porque sempre é os outros que são ruins, a gente é o modelo, né? Eu até sou espírita, eu sou o único espírita na família, né? Como será que as pessoas da família entendem o espírita, né? Eu falo, meu Deus, acho que eles falam o contrário, né? Eu tenho um parente que é até espírita, você acha?
Um dia perguntaram para o Chico: Chico, será que eu estou na família certa? Ele respondeu: olha, meu filho, na família certa, não sei se você está, mas na família errada você também não está, não. Você está na família que você precisa. Vamos continuar rapidinho. Por que você exerce a profissão que você exerce? Ou exerceu? Qual o propósito da tua encarnação? Qual o conjunto de tarefas pelo quais você será avaliado ao retornar para o plano espiritual? E acreditem vocês, nenhum espírito superior, quando a gente desencarnar, vai lá ficar com pranchetinha para ver se você foi bom ou você foi ruim. Pode esquecer isso. Agora eu vou passar lá por uma entrevista para ver para onde eu vou, que agora eu estou desencarnado. Será quem vai me atender? Será que é Emmanuel, André Luiz? A gente já quer logo, né? Emmanuel não, porque está por aqui, né? Será que é Dr. Bezerra, né? Gente, espírito superior não vai ficar com prancheta atendendo a nossa bondade ou a nossa maldade. Ah, mas quem vai determinar? Você mesmo. É a sua consciência. Outro dia uma pessoa disse: ai, André, eu morro de medo de desencarnar e cair direto no umbral. Como é que eu faço para me livrar disso? Eu falei: sua consciência. Ai, vai ser difícil. Porque eu só penso nisso. Falei: então, não é? Quem vai determinar se você vai para nosso lar ou se você vai para o umbral? E outra coisa, ninguém vai te pedir contas do que você não se comprometeu a fazer antes de vir para cá. Porque nós tivemos lá um planejamento. Nós tivemos lá uma conversa muito séria. Olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Aí, nós só vamos consciencialmente ter que dar conta disso, daquilo que nós nos comprometemos. Leon Tolstói, quando chegou ao plano espiritual, de retorno da sua encarnação como Leon Tolstói, ele conta, através da psicografia, evidentemente, ele conta que ele tinha uma sensação, Leon Tolstói, de que ele poderia ter feito mais. Você já imaginou a gente, depois de 70, 80, 90, 100 anos, chegar no plano espiritual e pensar assim: puxa, podia ter feito melhor. E agora? Alguém vai dizer: agora, espera. Se o espírito for mineiro, ele fala: per pouquinho, per pouquinho. E a gente espera mais 10 anos, mais 20, mais 50, porque acha que não deu para fazer tudo. E mais 2 perguntas só. Quais são os seus atuais compromissos espirituais? E na academia não é compromisso espiritual. É compromisso corporal que faz bem para o espírito também, evidentemente. Mas qual que é seu compromisso espiritual? E por último, qual sua expectativa de melhoria nesta reencarnação? Vocês já pensaram nisso? Quando eu desencarnar, quanto que eu melhorei do tempo que eu vim para cá? 10%? 20%? Já pensaram? 30%? Já está melhorando. 100%? Difícil. 70%? Difícil também. Só que tem gente que desencarna com ponto negativo, que não consegue melhorar nada. Chega lá com menos 10, menos 20, menos 30, porque dá para piorar. Se a gente quiser, dá para sair daqui pior do que quando chegou. Não que a gente esteja regredindo espiritualmente, não é isso. Mas as experiências estão aí. Dá para piorar essa nossa expectativa. Então, o palestrante Alquinder de Oliveira diz: esta é a nossa mais importante reencarnação de todos os tempos. Nós estamos em pleno século XXI, contemporâneos de Divaldo Franco, Chico Xavier e outros espíritos. Neste momento estão reencarnando espíritos do mais alto quilate espiritual, neste momento. E que já estão pipocando por aí, já estão. Só não percebe quem não quer. E a gente acha que só vai reencarnar espírito bom espírita. Como nós somos modestos. Gente, você pega cada pastor evangélico aí que dá o show. Dá o show. Tem uma pastorazinha de 17 anos, que aquilo é um espírito brilhante. Você vê que aquilo é uma coisa impressionante. Pastora evangélica.
A menina com a sainha comprida vai lá e dá o seu recado. Padres modernos, espiritualizados. Acabou aquela história daquele padre velho, não, é padre moderno, é padre que canta, é padre bonitão. Igual nós, assim, né? Ô, Fábio de Melo. É, padre que encanta as pessoas, que cativam, né? Espíritas também, budistas. Nós temos lá na academia que eu citei, um pessoal lá que são budistas, mestres, professores, doutores, assim, inteligentíssimos, não é? E estão lá compondo. Então, meus amigos, é assim que funciona. E um dia perguntaram para o Chico, Chico, mas como você vê o mundo? Ele falou, eu vejo o mundo como ele é. Perguntou, como você vê as pessoas? Ele disse, eu vejo as pessoas como elas são. E você? Eu continuo o mesmo. Então, para de querer começar a mudança para o mundo de regeneração pelo outro. Pelo outro. Tem que começar por nós mesmos. Por nós mesmos. Outro dia eu li uma coisa tão engraçada na internet, que é assim, Eva deixou o paraíso e conquistou o mundo por conta de uma maçã. Branca de Neve conquistou o seu príncipe encantado através de uma maçã. Os Beatles fizeram tanto sucesso, e fazem até hoje, e o símbolo deles é uma maçã. A Apple se tornou gigante nos computadores através de uma maçã. E a gente fica tentando encontrar metade de uma laranja. O que é isso? Metade aí, não é nem inteira, né? Fosse uma laranjona baiana, bonita, né? Não, estou procurando a metade da minha laranja. Não desmerecendo os românticos, hein? Mas o mundo da regeneração começa por nós mesmos. Isso é muito importante. E aí, para encerrar, já estamos quase, né? Mais uns 72 minutos, já encerramos, né? Eu queria falar de mais um livro, que é o Ação e Reação, que é um livro de André Luiz, também lá na frente. É um livro mais científico, mas que vale a pena a nossa leitura, o nosso estudo na Casa Espírita deste livro, e lá nós vamos conhecer o Silas. Alguém já ouviu falar do Silas? Gente, o Silas é um retrato nosso, do que a gente faz aqui quando encarnados, mantido as devidas proporções, evidentemente. Mas o Silas está lá no nosso lar. Aí André Luiz conhece o Silas. E ele, então, André conhece o Silas, e o Silas é um trabalhador que já está trabalhando, já está reabilitado. E aí, o André pergunta, e aí, Silas, está trabalhando em nosso lar, já com o André Luiz, com o Hilário? E aí, o André pergunta, e aí, Silas? Ele falou, eu vou reencarnar. Só que eu estou esperando a minha reencarnação, está tudo certo já. Só que está faltando um detalhe. E eu estou esperando faz 20 anos. Aí o André se interessou pelo caso e falou, nossa, mas 20 anos está esperando? Sim. Mas o que houve? Ele falou, então, meu pai, que eu magoei profundamente na minha última encarnação, mas magoei mesmo. Pensa numa mágoa. Já me perdoou. E agora, já topou reencarnar comigo, vai ser meu pai de novo. Minha mãe, que eu também magoei, não tanto quanto meu pai, também topou reencarnar comigo. Então vai reencarnar nós três, na mesma família, mas falta um espírito, que vai reencarnar conosco. E eu não consigo achar esse espírito. Ele está perdido em algum lugar. Não sei se está nas zonas inferiores, não sei se está em outra colônia, e eu preciso achar esse espírito. E quando eu achar esse espírito, eu tenho 4 missões. 4. Primeiro, achá-lo. Segundo, eu tenho que pedir perdão para esse espírito. Segunda coisa. Terceiro, ele tem que me perdoar. Porque pedir perdão é uma coisa. O espírito te perdoar é outra coisa muito diferente. Pode levar um século. E quarta missão, convencer esse espírito a reencarnar comigo. Olha que missão fácil, nem o Tom Cruise ia conseguir. Primeiro achar, segundo pedir perdão, ser perdoado e você topa reencarnar comigo.
De repente ele fala, eu não. Você se vira. Aí o André Luiz pergunta assim, escuta, mas os mentores espirituais não sabem onde está esse espírito? O Silas responde, sabe, mas eu não sei. E essa é uma tarefa minha, que eu tenho que descobrir e alçar esse espírito pelo coração. Que coisa, hein? Aí o André Luiz fica curioso para a nossa sorte e pergunta, nossa, mas o que você fez? Só faltou dizer isso. E ele diz, então, vou contar para você, rapidamente. Eu nasci em família abastada, din-din, carvão, bufunfa. E aí meu pai era fazendeiro, tinha fazendas, tinha gado, tinha agricultura, tinha rico. Nasci na família rica. Só que eu comprometi no plano espiritual que eu seria médico para atender os mais humildes. E quando eu tinha 16 anos, meu pai me mandou para a Europa, escola de medicina. Depois de uns anos, voltei médico, formado, para o interior do Brasil. Cheguei no interior do Brasil, médico, e olhei a fortuna do meu pai. Ele tinha triplicado a fortuna. Aí pensei, Silas, eu vou ser médico, atender criança com o nariz escorrendo? Vou não. Meu pai já é velho, já está com 60 anos, aquele tempo era velho. Aquele tempo, 60 anos era ancião, já era para morrer. Hoje em dia, 60 anos, a gente vai fazer faculdade de novo, né? Vai buscar uma nova profissão, mas naquele tempo era um velhinho. Meu pai já tem 60, daqui a pouco ele morre, eu passo a mão em tudo, eu sou filho único. Vou ser médico. E Silas esperou, abdicou do seu compromisso espiritual de ser médico e esperou a fortuna do pai. Só que tem um ser chamado Deus, que é Ele que manda, não somos nós. E realmente, depois de um tempo, morreu. Mas não o pai, morreu a mãe de Silas, mais jovem que o pai. Aí morreu a mãe, o pai ficou desconsolado, amava profundamente a esposa. Aí ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de luto, e o Silas esperando. Depois de um tempo, o pai foi fazer uma viagem para espairecer um pouco. Estava muito chateado, muito deprimido por conta da morte ainda da esposa. E nesta viagem, ele conheceu uma jovem de 40 anos de idade. E se apaixonou. E casou com ela com comunhão total de bens. Aquele tempo podia. E o Silas ficou louco. Porque como é que pode? Agora entrou mais uma pessoa na jogada, o pai remoçado, apaixonado, ia durar mais uns 20 anos. O que o Silas fez? Disse ele a André Luiz. Sabe aquela novela das 8 que acabou? Que a Ágata colocava aquele pozinho no chá? Ele colocou pozinho, envenenou a madrasta. E a madrasta desencarnou envenenada, foi para o plano espiritual. O pai, desgostoso com a segunda viuvez, desencarnou pouco tempo depois, e o Silas passou a mão em toda a grana. Agora eu estou rico. Só que ele não contava que o tempo também passaria para ele. E pouco tempo depois, não muito, ele teve um infarto, alguma coisa assim, e desencarnou. E vocês acreditam que ele não conseguiu levar nada? Não levou um grão de soja, um grão. Podia levar uma cabeça de gado. Aquela boiada na invernada não levou nada. E ele estava lá 20 anos esperando esse espírito, que é a madrasta, ser alçado por ele, para ele pedir perdão e para que ela reencarne. Podia demorar mais 20 anos, mais 20, mais 20, e ele tinha que aguardar. Pode ser que até hoje ele esteja esperando essa situação. Nós não sabemos. Esse livro é de 1960 e pouco, alguma coisa assim. Pode ser que até hoje ele esteja esperando. Então, meus amigos, para terminar nosso caso aqui, nós estamos embaixo da lei de ação e reação. A lei de ação e reação é a lei que norteia a ética do espírito. Então é assim, é uma lei muito simples, que tem um artigo só, que diz o seguinte:
tudo que você planta é o que você vai colher. Ponto. Assinado Deus. Só. Não tem como plantar pepino e colher abobrinha. Tem a menor possibilidade. E nós sabemos disso. E a gente tenta dar um jeitinho. Plantou, colheu. Só que tem uma diferença. Tudo que você dá para alguém, você recebe em dobro. Porque a lei, se você plantar a boa semente, a produção vem farta. Só que se você tirar, você tem que devolver em algum momento. E mais ainda, tem que devolver com amor. Senão não vale a devolução. Sabe aquela xícara de açúcar que você empresta da vizinha? Aí você chega e devolve a xícara de açúcar. E fala, vizinha, tá aí o açúcar. É assim que devolve? Não. Você fala, vizinha, vim trazer o açúcar que você me emprestou. E trouxe também aqui um docinho, ó. Ah, obrigado. Essa é a lei do amor. Você devolve com amor. Nossos filhos, alguém tem filho aqui? Tem filho? Tem netinho? Tem netinho. Tiramos muito deles. E hoje temos que devolver com amor. Sabe aquela mãe que tem 3 filhos na idade escolar? Aí chega fevereiro, chega a lista do material escolar. Uma lista desse tamanho, para cada menino, em escola diferente. Aí a mãe olha e fala, meu Deus, 2.000 folhas de sulfite. Esse menino vai desenhar o mundo. Não usa 2.000 folhas, a mãe fala assim, né? Minha mãe também falava. Aí vai na papelaria, fazer o orçamento. Fica R$ 1.900 tudo, de um menino. Estou exagerando, né? Aí fala, moça, parcela para mim. A gente está parcelando em 10 vezes agora. Está igual o carro, né, o material escolar. Aí parcela, você vem com toda aquela cartolina, todo aquele material, e como é que você entrega para a menina? Pega suas coisas aqui, custou o olho da cara, onde já se viu. É assim? Não é assim. Você fala, filha, olha seu material que a mãe comprou. Seja feliz, estude. Mãe, obrigado. Então envolve aquele amor, está devolvendo com amor. Quem aqui já ouviu falar do caso Quincas Veloso? Chico Xavier. O Quincas era um amigo do Chico, estava encarnado ainda o Quincas, velhinho, né? O Quincas era contador, contabilista. Tinha um pequeno escritório ali na cidade mineira de Monte Carmelo, próximo a Uberaba. E aí, o Quincas, toda semana, ia para Uberaba ajudar o Chico. Era rotina já, era uma pessoa que chegava primeiro, saía depois. E pensa num homem de bem, era o Quincas. Aquele homem de bem do Evangelho, o Quincas. Ajudava todo mundo adorava ele. Um dia, entraram no escritório do Quincas, em Monte Carmelo, e roubaram tudo que ele tinha. E não contentes, tacaram fogo no escritóriozinho do Quincas, queimou tudo. Talão de cheque de cliente, nota fiscal, tudo, queimou tudo. Aí o Quincas chega no centro do Chico, na outra semana, triste. Todo mundo sabia do ocorrido. E todo mundo abraçando o Quincas. Quincas, que pena. Deus abençoe. Vamos ver o que o Chico fala. Porque tinha que esperar o que o Chico ia falar para o Quincas. Justo com o Quincas, o homem de bem, o melhor de lá. E aí chega o Chico. Abraça o Quincas, não fala nada. O que o Chico te falou? Não falou nada. Não falou nada? Mas como não falou nada? Tinha que falar alguma coisa. Chico não falou nada. Aí a noite foi passando, os trabalhos, quando foi chegando ali para o final, o Chico senta do lado do Quincas, passa o bracinho assim pelo braço do Quincas, como ele fazia, põe a mão no joelho dele, do Quincas, e fala, meu filho, como é bom devolver, não? Devolver o Quincas. Então é isso. Quando a gente perde alguma coisa, nós estamos devolvendo de alguma forma. Mas eu não sei o que eu tirei. Ainda bem, porque senão você não aguentaria o tranco. Vocês sabem que outro dia, lá na Casa do Caminho, tem um amigo nosso que frequenta lá, vai às palestras e tal. Aí ele é vendedor, ele tem uma empresa de representação comercial. Viaja todo o estado de São Paulo, Minas, Rio, Paraná. E ele já tem mais de 60, já tem um certo cansaço, assim, de tanto viajar a estrada. O que ele fez?
ele arrumou um garoto, 20 e poucos anos, para ajudá-lo, há um tempo atrás. Aí, uns tempos atrás, ele chegou para mim e falou: André, preciso falar com você que eu estou desesperado. Eu falei: mas o que foi? Não, é que eu preciso contar a minha história, que eu não sei o que eu faço, que a gente vem aqui, assiste a palestra, agora aconteceu uma coisa comigo, eu não sei se eu entro na justiça. Eu falei: mas mas eu queria falar particular. Fomos lá no particular, estou contando porque ele me autorizou, né? E aí ele falou: André, aconteceu o seguinte, você sabe que eu sou vendedor, tenho a firma, contratei o moço, aí e deu muito certo, uma pessoa muito boa, me ajudou muito. Aí, há uns tempos atrás, precisava trocar o carro que ele usava, que era o carro da firma. E como só ele usava, o que eu fiz? Fui lá, comprei um carro melhor e coloquei no nome dele. Falei: então, aí ele foi trabalhar com o carro, graças a Deus deu tudo certo. Passou um tempo, nos desentendemos. E eu precisei mandar o rapaz embora. E aí fiz a rescisão, o escritório mandou os papéis, paguei ele direitinho, tudo certinho. Aí chegou a hora de acertar o carro. Falei para ele: vamos lá no cartório, você passa o carro para o meu nome, porque o carro é meu. O rapaz falou: negativo, o carro é meu. André, ele não quer me devolver o carro. Falei: não, porque o carro é meu, ele não quer devolver. Falei: senta aqui, vou te contar a história do Quincas. E contei a história do Quincas. Aí terminou, ele ficou me olhando, falou: você acha que eu tirei esse carro desse rapaz algum dia? Falei: não sei de nada. Estou só contando a história do Quincas. Será que eu tirei? Eu falei: se você tirou, você está devolvendo. Já é uma consolação. Se ele está tirando esse carro de você, um dia ele vai devolver. Aí ele falou para mim: mas vai devolver na outra encarnação só, né? Falei: você está com pressa? Você é imortal, rapaz. Você é imortal. Por que você está com pressa? Aí ele foi embora assim, não muito convencido do caso. Aí depois de uma semana ele voltou e falou para mim: André, sabe que eu já estou mais conformado? Eu nem vou entrar na justiça, deixa ele com o carro. Falei: isso aí, você está sofrendo à toa ou você quer ter razão? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Ele falou: não, eu quero ser feliz. Então é isso. Quando nós falamos de encarnação, nós lembramos do Ariano Suassuna, porque nós somos tão pequenos, né? E ele diz assim: como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Então, gente, quando for fazer alguma coisa, vai de cabeça. Eu tenho medo que dê errado. Se der errado, não tem problema algum. Se der errado, retorna, volta, faz de novo. Nós já erramos tantas vezes. Nós já estamos na 50ª reencarnação e estamos nessa situação. Então, nesses minutos finais, Emmanuel nos lembra o seguinte, e eu vou traduzir aqui com palavras muito nossas, porque Emmanuel é muito elegante, né? Ele fala, mas não quer puxar muito a nossa orelha. E ele diz assim: quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, o que ele está querendo dizer? Ele podia ter escrito assim: gente, quando a coisa estiver feia para o seu lado, quando você estiver numa pior, tudo escuro, né? Estiver assim numa situação difícil, o que você faz? Permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo. E em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçaste na seara do bem. Não existem tribulações infindáveis. Todo sofrimento tem hora, dia, mês, momento para acabar. Pode demorar a encarnação inteira, mas acaba. Você não vê nenhum espírito em mundo superior em sofrimento. Você não vê nenhum espírito que já passou pela etapa que nós passamos, com problemas de doença, de dor, de perdas. Não existe, né? Porque o conceito é outro. Então, meus amigos, eu queria deixar claro para vocês nessa manhã, de novo, que nós estamos na agenda de Jesus. Tanto é que nós somos pré-conceituosos. Quer ver uma coisa, só rapidamente? Vou falar uma palavra aqui para vocês, um nome de uma pessoa. E vocês, inconscientemente ou conscientemente, vão lembrar a primeira palavra que vem na sua mente, quando eu disser essa palavra. Por exemplo, se eu disser a palavra para vocês, Judas Iscariotes. Qual que é a primeira palavra que vem na sua mente?
traidor. Gente, faz 2000 anos isso, Judas já é outro. Então Jesus, quando Judas foi lá e osculou, beijou o seu rosto, entregando ele por 30 dinheiros, Jesus não ficou chateado. Jesus não disse uma palavra, não houve mágoa no seu peito. Já pensou Jesus recebendo beijo? Ô Judas, que é isso? Tu é trair, hein? Que é isso? Na Santa Ceia servi você primeiro, agora você me dá uma dessa, rapaz? Está pensando o quê? Você não sabe com quem você está falando? Eu sou o filho do homem, que é isso? Não, quando ele beijou, Jesus já sabia, olha como Jesus enxerga longe, que dali a 1300 anos, Judas seria Joana d'Arc, por exemplo, lá com o povo francês. Quando Jesus foi recebido na casa de Zaqueu, o nanico baixinho, que Jesus falou: ô Zaqueu, desce daí, eu vou jantar na sua casa. Desde aquele tempo Jesus já filava uma boia, né? Desce daí, rapaz, eu vou na sua casa jantar. E Zaqueu conta o evangelho, contam os espíritos, que Zaqueu lá na porta de casa com a sua esposa e os filhos, com a ceia pronta. E a esposa dizia para ele: ô Zaqueu, tem certeza que esse homem vem? Vem, ele me garantiu. E esperando, dali a pouco quem aponta lá na esquina? Jesus. Foi jantar na casa de Zaqueu. E todo mundo criticando: ô Jesus, você vai lá na casa do Zaqueu, ele pega dinheiro dos outros, ele é publicano, é para cobrar 1.000, ele cobra 1.200 e rapa o resto. O senhor vai lá? O que é isso? Zaqueu já sabia que ali estava, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. Que coisa, não? E aí, o que nós fazemos? Quando fala Judas, você fala traidor. Se Judas chegasse aqui agora, a gente colocaria ele na primeira cadeira? Gente, Judas está chegando, manda para o passe. Abre a sala lá, ó, põe lá. Pega os melhores passistas aí, que a coisa está feia. Que coisa está feia? Vai 2000 anos. Então, nós somos a agenda de Jesus. Meus amigos, eu quero agradecer muito. Aqui eu percebi que o tempo voa muito rápido, né? Se a gente estivesse em Minas, agora seria umas 8h30 da manhã ainda. Não seria 10h10, né? Porque lá o tempo, no Paraná também o tempo é mais devagar. É mais tranquilo. Em Londrina é tranquilo, tal. Cada minuto tem uns 70 segundos. E aquilo vai acumulando. Mas aqui em São Paulo a coisa, né? Pois é. E eu queria deixar vocês, então, na presença da Cora Coralina. Porque a mudança começa em nós e na nossa casa, que é o lugar que nós temos como laboratório de experiências. É lá que estão o nosso esposo, a nossa esposa, é lá que estão nossos filhos, nossos netos, é lá que está a nossa sogra, nosso sogro, aquele cunhado que chega lá para comer o macarrão no domingo, né? Está lá o cachorrinho, está lá o gatinho, o laboratório de experiências. Então, se nós começarmos essa reforma por nós mesmos, não é pela metade da laranja, é por nós, não é? E pela nossa casa, isso vai estender para nossas outras casas, que é a casa espírita, que é o nosso trabalho, que é o nosso meio social, que é o nosso clube, que é a nossa cidade, que é o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Então, Cora Coralina, a querida doceira de Goiás, que esperou 70 anos para ver publicado o primeiro poema, e ela também esperou, ela escreveu assim, eu não vou ficar na frente de vocês, ela escreveu assim: faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança, faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim,
faz da tua casa um local criativo de amor. Gente, nós temos lá embaixo alguns livros que são da minha autoria, quem se interessar. Tem o livro Paizinho, que é uma biografia de um filântropo ali do norte do Paraná, que por acaso é meu avô adotivo. 2 lares infantis, um para menino, outro para menina. Esse livro aqui eu já trouxe aqui, é uma reedição, é Quando o Coração Fala Mais Alto. Ele fala sobre esse convite que Jesus faz para nós, para segui-lo, para seguir a Jesus de todas as formas. Meus amigos, muito obrigado. Portal da Luz, muito obrigado sempre. É sempre uma alegria estar aqui. E eu termino relembrando aqui o mestre Mário Lago, quando ele diz assim: no dia em que o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado.